Então vamos lá. Uma das coisas que sem perceber, sem querer, a gente acaba fazendo, mas que não funciona na hora das birras das crianças, é dar sermão. E por que o sermão não funciona? Bom, lembra que eu expliquei para vocês lá na outra aula sobre a questão do cérebro da criança? O cérebro, ele ainda não está formado totalmente nessa época. Além disso, quando a gente está naquele momento emoção, né? Quando a criança está ali, naquele momento de tensão, de estresse, de cansaço físico, cansaço emocional, e por isso ela está tendo esse mau comportamento, né? Por isso ela está tendo essa birra. Se o cérebro da criança está naquela situação de não estar totalmente tranquilo, regulado, em que ele está ali no modo emoção, dificilmente o que a gente for falar, explicar, tentar justificar para a criança o que é certo e não é certo, não vai funcionar nesse momento, porque a parte do cérebro em que é a parte em que ela vai tentar entender conceitos verbais, explicações, não está ali funcionando da forma como deveria estar funcionando. Então, nessas horas, o sermão pode piorar ainda a situação da criança. A gente sabe, por exemplo, que quando a gente vai dar sermão, quando é um filho adolescente, né, ele está tendo ali um mau comportamento, ele está nos desafiando em alguma situação, ele está querendo demonstrar autoridade ou quer impor uma vontade dele, e a gente começar com o sermão, a tendência é que essa situação vire uma discussão muito feia. Por quê? Porque o adolescente está ali no momento em que o cérebro dele está ali em momento emoção total, e se a gente for tentar justificar com alguma coisa em razão, ele não vai absorver aquilo. Muito pelo contrário, ele vai ficar irritado de ficar ouvindo muitas explicações que para ele, nesse momento, não vão servir de nada. Muito pelo contrário, vai começar a colocar mais lenha nessa fogueira. Com a criança é a mesma coisa. Então o sermão é algo que não funciona nesses momentos. Depois, mais para frente, eu vou explicar para vocês o que realmente precisa ser feito, ok? Uma segunda ação que a gente não deve fazer nos momentos de birra da criança é ceder ao que ela está querendo, simplesmente para acabar com aquela birra. Por quê? Às vezes a criança, por exemplo, está ali chorando, fazendo uma manha ali no supermercado porque ela quer algum biscoito específico, ou porque ela quer um brinquedinho específico, ou porque ela quer alguma coisa ali daquele lugar. Se a gente ceder naquele momento, a criança pede, a gente fala não, a criança resmunga, a gente fala não, e daí ela começa um choro, começa a gritar, começa a espernear, começa a ter ali um comportamento totalmente desregulado, emocionalmente falando, começa ali ter algumas atitudes não apropriadas para este ambiente, por exemplo, e a gente, quando ela fizer isso por vergonha, né? Porque o que acontece? Às vezes a gente, por vergonha, por medo de chamar mais atenção, por ter outros adultos ali em volta, observando, olhando a nossa criança espernear, a gente meio que para ela ficar quieta, a gente às vezes acaba cedendo a esse comportamento. Então a criança tá chorando porque ela quer um chocolate, ela começa a gritar, começa a bater pé, espernear, e a gente, para não criar um vexame maior ali, a gente às vezes acaba dando chocolate para a criança. E o que a gente está ensinando a essa criança com esse nosso comportamento? Que se ela fizer tudo isso, né, se ela só pedir com educação, a gente não vai dar. Mas se ela gritar, espernear, chorar, berrar, bater o pé, fazer alguma outra coisa pior ali, de um comportamento bem agitado ou inapropriado, naquele momento, ela ganha o que ela quer. Então, quando a gente cede a esse comportamento da criança, esse foi só um exemplo, claro, mas quando a gente cede, por exemplo, a esse comportamento da criança, a gente está fazendo o quê? A gente está intensificando esse comportamento de birra, né? A gente está intensificando, ensinando a criança que se ela fizer desse jeito, ela ganha o que ela quer. Por isso que ceder nos momentos de birra, ceder nos momentos de maus comportamentos não é a melhor solução. É claro que se você já acostumou a sua criança a uma situação dessa, a gente precisa primeiro desconstruir essa crença que a criança criou na cabecinha dela. A gente precisa ensinar a criança que não é desse jeito que ela vai conseguir as coisas. Então ali mais para frente eu também vou explicar sobre como a gente deve agir ao invés de ceder para a criança, ok? Outro comportamento, né, que nós adultos não deveremos ter também diante dos comportamentos ruins da nossa criança é partir para agressão física. E agressão eu não digo nem só a física, mas também a agressão verbal. Por que também? Porque quando a criança está ali tendo um comportamento ruim, que ela está ali, como eu disse em alguma aula
nas aulas anteriores, né, que é um pedido de socorro, que ela não está sabendo lidar com aquelas emoções ali dentro do corpinho dela, e ela está agindo dessa forma, que a gente tem que olhar por trás, tentar entender o que está acontecendo, o que a criança está querendo dizer com aquele comportamento. Se a gente, ao invés de entender o que está acontecendo, buscar socorrer essa criança, atender esse pedido de socorro, investigar o que tá rolando ali por trás desse comportamento com ela, e a gente partir para uma agressão física, uma agressão verbal, a gente também não está resolvendo o problema. Naquele momento, isso pode até resolver. Criança por medo, por talvez um medo de apanhar mais, ou talvez por medo de ser ridicularizada, ou de ser repreendida, ou de ser privada de alguma coisa, que às vezes é o que os adultos fazem nesse momento, né? Ameaça a criança, agride a criança, ou fala para ela, olha, se você continuar com isso, você não vai ter tal coisa, que não tem relação nenhuma com aquele mau comportamento, por exemplo. A tendência é que a gente não vai resolver nada do que a gente está querendo, que é resolver o comportamento da criança e ensiná-la como agir numa segunda situação. A gente vai estar apenas tampando o sol com a peneira, como a gente fala, que a gente só vai estar ali pausando talvez aquele comportamento ruim da criança naquele momento, naquela situação específica, mas a tendência daquele comportamento se repetir em outro momento, em outra situação, é muito grande, porque a criança não aprendeu por que ela não pode agir daquela forma. Ela só aprendeu que se ela agir, ela vai apanhar. Mas como agir, então? Como tentar explicar? Como tentar mostrar aquela desregulação emocional, aquilo tudo que está acontecendo com ela ali dentro? Tentar entender por que ela está agindo daquela forma. Ela não vai conseguir aprender se nós adultos que estamos com ela não ensinarmos isso para ela. Então a agressão não funciona, tá? Eu sei que muita gente vai falar, mas eu sou de uma geração que apanhou e deu certo, né? Eu tô bem hoje. Eu sou de uma geração que se eu tinha um mau comportamento, meus pais sim me batiam, ou me xingavam, ou davam um tapa na boca, ou na cabeça, ou beliscavam, ou enfim, ou ameaçava inúmeras vezes antes da gente sair de casa, né, e que se eu fizesse tal coisa eu ia apanhar mesmo, e eu não fazia para não apanhar, né? Muita gente às vezes vai falar isso para mim. Só que assim, você entendia naquela época por que você não podia agir daquela forma? Ou você conseguia se sentir bem diante de uma situação dessas? Ou você vivia com medo do seu pai ou da sua mãe, ou do seu professor, ou da pessoa que cuidava de você, dos adultos que estavam próximos de você, que sempre te ameaçavam? Você acha, por exemplo, que hoje, diante da sua vida de adulto, você não traz mágoa dessa situação, ou você não traz sentimentos ou uma certa ansiedade exagerada em determinadas situações por conta de sempre ficar ali com medo de apanhar, ou ansioso como as pessoas iriam agir com você, ou o que você poderia ou não fazer, e isso talvez tenha te gerado um retraimento no comportamento, tenha te ajudado a ser mais inibido, ou ter medo de se expor ou se expressar quando você está no serviço, ou quando você está diante de outras pessoas, ou até mesmo diante de pessoas de autoridade na sua empresa, na sua família ou em outros ambientes em que você está? Isso é só um parênteses, tá? Mas é só para explicar que quando a criança, por exemplo, ela cresce num ambiente em que ela é sempre ameaçada, em que ela é sempre agredida, em que sempre existe uma figura de autoridade que está sempre ali tentando impor as suas vontades, sem entender o que está acontecendo realmente com essa criança, em que há um ambiente muito eu mando, você obedece, dificilmente essa criança, quando ela vai crescer, e se ela não tiver outros adultos ali que possam dar um suporte emocional para ela, ou que ensinem ela como lidar com as suas emoções, dificilmente essa criança, quando for crescer na adolescência ou na fase adulta, ela vai conseguir se posicionar, se colocar nas situações em que ela estiver. Então vai ser aquele adolescente ou aquele adulto com medo de expor suas ideias, ou de se expor diante de algum chefe, ou diante de algum professor, ou diante de alguma figura de autoridade. Vai ser aquele adulto que, por medo
do que os outros vão pensar, por medo do que pode vir a acontecer, ele já vai ter sempre algum comportamento assim, ansioso. Isso também pode vir ajudar a desenvolver um transtorno depressivo, um transtorno de ansiedade nessa pessoa, ou mesmo esse adulto pode vir a desenvolver muitas doenças psicossomáticas, né, que a gente diz que são as doenças que passam para o corpo, né, que a gente somatiza as emoções no corpo, enfim. Eu só trouxe esse parênteses só para vocês entenderem que com essa forma de agir na agressividade, na ameaça ou nessa forma muito autoritária, né, diante de um comportamento ruim da criança, a gente não vai ajudar em nada. A gente só vai piorar a situação ou prejudicar o desenvolvimento dessa criança lá na adolescência, lá no futuro, ou mesmo na própria infância, ok? Bem, eu espero que vocês tenham entendido, então, o que a gente não pode fazer, que é, recapitulando, evitar sermão, evitar ceder a esse comportamento da criança e evitar agredi-la, seja física ou verbalmente. Então, na nossa próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente deve fazer então, ok? Obrigada até aqui e eu te espero no nosso próximo encontro. Tchau, tchau!